Parece miragem, mas o que se vê neste trecho rural do rio, que é responsável por fornecer água para o abastecimento da cidade de Formiga, é uma água límpida, bem diferente da situação do curso do rio no perímetro urbano. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, mais de 1 milhão de pessoas, o equivalente a 18% da população mundial, não tem acesso a uma quantidade mínima aceitável de água potável, ou seja, água segura para o uso humano. O diagnóstico é alarmante e prevê que, se nada mudar no padrão de consumo, 2/3 da população do planeta, cerca de 5 bilhões e meio de pessoas, poderão não ter acesso à água limpa até o ano de 2025. E toda a água que se vê no Rio Formiga ou em qualquer outro lugar do planeta compõe um ciclo de milhões de anos. Desde que o mundo é mundo e a água chegou, a maioria da água que chegou ao planeta foi por cometas. Cometas são corpos celestes, ricos em água. Então o planeta foi bombardeado durante milhões e milhões de anos com esses cometas, e esses cometas foram os responsáveis pela água. Então toda a água que existe na Terra, seja no meu corpo, no seu, a água que está aqui, a água que está nas plantas, a água que está no combustível, enfim, toda a água que existe no planeta, ela veio do espaço. Nos últimos tempos, o Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. Encontrar água disponível para abastecer cidades inteiras tem se tornado um desafio para o poder público. A região sudeste do país sofre com a seca prolongada e o reflexo do atual problema é visto com pessimismo pelos especialistas. Essa água, a partir do momento que se consolidou e se formaram os oceanos, os mares, de lá para cá o volume dela praticamente não variou. Ou seja, nós não perdemos água para o espaço. A água não é evaporada, a água ela continua dentro da Terra. Quando um curso d'água diminui o seu volume ou deixa de correr, o fato é que não é que a água acabou, a água muda de lugar. Então ela deixa de ficar nesse local e ela vai para um outro local, ou ela vai para camadas mais profundas. Ou seja, o recurso hídrico torna-se indisponível. Essa indisponibilidade é resultado, na maioria das vezes, de processos antropogênicos, ou seja, processos que o homem fez, como desrespeitando as margens, como nós podemos observar, a ausência de vegetação, a presença de animais, o avanço da civilização sobre as áreas de recarga. E são nas nascentes e rios que estão depositadas as esperanças da população, e são deles que depende a vida na terra. Os rios, as nascentes, também chamados de olhos d'água ou minas, nada mais são do que locais na paisagem em que a pressão é menor e a água aflui. Quando nós vemos, por exemplo, um topo de morro, como ali atrás, esses locais são os chamados pontos de recarga. Quando chove, a água infiltra nesses locais e lentamente é armazenada e, com o tempo, por força gravitacional, essa água escoa para lugares mais baixos. Então o que nós estamos vendo aqui é como se fosse, por exemplo, uma esponja. Pegamos uma esponja, absorvemos com água, embebemos a esponja com água e a levantamos. Ela, durante um determinado tempo, vai ficar pingando água. Essa água que vai pingando, que vai escoando da esponja, são os rios. A esponja, então, são os topos de morro, são as áreas de encosta, são os lugares onde o solo se recarrega e vai liberando gradualmente a água para as nascentes, esses cursos d'água, e, consequentemente, vão se conectando e formando os rios. A seca prolongada é atualmente um dos principais fatores de risco para a vida e manutenção destas nascentes e rios, que agonizam e pedem socorro. O estado de Minas Gerais, de maneira geral, é extremamente montanhoso e os cursos d'água ocorrem nesses fundos de vales. Nós observamos que nós estamos no fundo de vale aqui. Consequentemente, quando chove, parte da água é infiltrada e essa água que futuramente vai alimentar o rio, e grande parte da água simplesmente escoa.
Quanto maior for a calha do rio, quanto maior for a bacia do rio, maior será esse volume. Nós chamamos de um volume imediato. Ou seja, uma chuva forte que cai hoje aumenta o curso d'água, mas aquilo ali é fictício, não é real. O que mantém realmente o volume d'água é uma periodicidade de chuvas, ou seja, uma frequência maior de chuvas ao longo do tempo, porque elas vão abastecer essas zonas de recarga e elas vão, as zonas de recarga, abastecer o rio ao longo do tempo. Então é assim o que acontece. Nós estamos observando uma irregularidade na distribuição de chuvas e uma redução no volume de chuvas. Essa redução no volume de chuvas provoca a redução dos cursos d'água, que consequentemente evaporam menos, consequentemente chove menos. É um ciclo.